casa, que é o projeto A Caminho da Luz, uma obra linda e maravilhosa, no qual nós estamos entre 3 colegas, né, todo mês trazendo insights, trazendo informações de cada capítulo. Esse mês, né, sou eu, Kleber e a irmã Sônia. Quando vocês evidenciarem nos canais de mídia, né, e verem que o Alex, o Kleber e a irmã Sônia estão naquela data para apresentar o seu trabalho, ele se refere a esta obra Caminho da Luz, que é uma obra linda e maravilhosa, que hoje vai nos presentear com informações referente às primeiras civilizações sob a direção espiritual. E é incrível quando nós caímos, né, para dentro, se aprofundando para dentro desses conhecimentos e trazendo também para a linguagem do momento atual em que nós nos encontramos, a gente cada vez percebe que será que somente as primeiras civilizações estavam sendo reorganizadas e conduzidas pelo plano espiritual? E esse momento em que nós nos encontramos? E aí é a reflexão que começa da noite. Porque quando falamos das primeiras civilizações, muitos de nós pensam o seguinte: isso é história antiga. E o que isso pode mudar na minha vida? Parte por esse princípio. Quem aqui já ouviu falar de Emmanuel? Grande mentor do nosso querido e amado Chico Xavier. Tem uma mensagem dele aqui. Emmanuel, ao descrever o surgimento das primeiras organizações humanas, não está apenas contando a história. Ele está nos mostrando que a humanidade nunca esteve sem a direção espiritual. E aí vem a pergunta do nosso insight de reflexão dessa noite. Se houve direção espiritual em tempos remotos, será que hoje em dia nós ainda estamos necessitando dessa presença, desse acolhimento? Como descrever isso em pleno século XXI? Como descrever isso em pleno século em que nós nos encontramos agora no processo reencarnatório? E é aí que começa nossa jornada de hoje. O que as primeiras civilizações nos trouxeram? Não vamos, estender tanto para trás. Mas vamos lá. Vamos pegar há 2000 anos atrás. O que um ser de luz, um Cristo, um governador de bilhões de anos de evolução nos entregou como propósito? Porque ali na segunda revelação, ele nos trouxe a maior ferramenta que nós poderíamos ter ao longo do processo de crescimento e ascensão de consciência, até os tempos atuais em que nós nos encontramos, ainda é a maior ferramenta de evolução. Não temos por conhecimento que o nosso querido e amado Mestre não venha quebrar leis? Em que momentos primitivos do nosso avanço de crescimento espiritual, em épocas remotas, nós nos encontrávamos? Quem aqui tem por conhecimento de histórias de barbáries incrivelmente quase surreal de acreditar que possa ter existido? Guerras sobre guerras, duelos sobre duelos. A taxa de vida, nós poderíamos colocar ela e condicionar ela em torno de 20 a 25 anos. Por quê? Porque era assim que era resolvidas as coisas. E aí vem o momento em que as leis foram, distribuídas pelo avanço espiritual para que a gente pudesse, só um pouquinho, vamos tentar manter o mínimo de respeito. Vamos tentar criar uma cultura, Vamos tentar entender um pouco da filosofia, Vamos meio que descer um pouquinho mais em consciência das árvores, Mas naquela época é incrível
que muito nós temos ainda desses requisitos nos tempos atuais de hoje. Porque quais são as duas maiores chagas que nós temos ainda predominante na nossa psiquise, na nossa consciência? Não é o orgulho e o egoísmo? Será que nós vencemos em épocas atuais o orgulho e o egoísmo? Porque quando a gente faz um avanço, né, no processo reencarnatório até os tempos atuais de hoje, imagina falar do século XXI, uma era tecnológica em que a gente se encontra, medicinas avançadas, comunicação instantânea. Isso não nos coloca dentro de uma posição em que nós não temos mais a chance de oportunidade em ficar em dúvida do que é certo e do que é errado? Quem aqui acha que poderia hoje descrever uma fagulha de dúvida do que é certo e do que é errado? Não, mas Alex, a gente não sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo, com certeza. A gente não sabe tudo referente a vários conteúdos que estão à nossa disposição. Nós não soubemos tudo referente a várias obras nobres que estão à nossa disposição. Mas em tempos atuais a gente sabe o que é errado. Porque hoje, em pleno momento que a gente se encontra, o básico ainda é a base sólida das virtudes. Roubar é uma dúvida, né? Eliminar a possibilidade de manter uma parceria saudável, sólida, dentro dos respeitos em que nós temos por conhecimento, Deus lá das gerações dos nossos avós e dos nossos pais, é uma dúvida. Ser agressivo na conduta de uma adversidade, prejudicando o próximo, mas e se eu sou agredido? O mestre não nos trouxe a maior ferramenta, que é a lei do amor, aonde que nós consigamos achar que as soluções para qualquer adversidade também é devolver a agressão. Tem alguma dúvida em relação a isso? Os malefícios que a gente faz e proporciona para o nosso avatar, para o nosso corpo biológico, referente a uma má administração alimentar, uma má administração alcoólica, tabagista, ou até mesmo de outras substâncias? Existe alguma dúvida em relação a isso? Que se isso faz mal para nós ou não? Em resumo, nós não temos mais dúvida. Nós sabemos o que é certo. Somos perfeitos? Claro que não. Erramos? Claro que sim. Mas hoje em dia, o convite é muito mais no século XXI, para que realmente a gente possa acender essa chama de que nós não precisamos ter toda a ferramenta de uma era tecnológica dos tempos atuais para trabalhar em prol ao próximo. Porque precisamos de tecnologia. Agora mesmo ficamos sem luz, sem energia. E aos poucos até a energia do celular ela ia se dissipar. Nós iríamos ficar realmente no escuro. Uma vela poderia ser acesa, mas nem vela nós temos aqui nesse momento. Então nós teríamos uma opção. Continuarmos essa noite linda e maravilhosa através de uma das maiores ferramentas que nós temos como oportunidade nos tempos atuais, em que ela pode destruir ou reconstruir o momento de cada um para com o próximo. A ressonância verbal, as palavras. E as palavras, elas são usadas também como maior ferramenta contra a violência, contra a intolerância, contra a ansiedade. Quem aqui já percebeu que um simples bom dia, boa tarde ou boa noite realmente pode salvar uma vida? Porque aquela pessoa que está recebendo essa ressonância verdadeira dessa palavra, ela pode se colocar na posição de estar sendo vista.
E aqueles pensamentos que ela estava construindo na sua mente de que a vida não faz mais sentido e que a única pílula de solução é realmente eu acabar com essa dor, pode se dissipar, até mesmo às vezes num simples aperto de mão. Prestem atenção. Então vem a reflexão, o que mudou então dos tempos primitivos para os tempos atuais em que nós nos encontramos? Evoluímos intelectualmente, mas o desafio continua sendo moral. E tem uma distância muito grande entre a ética e a moral. Vários momentos de oportunidade, eu divido isso com vocês, porque vários momentos de oportunidade, principalmente nestas reflexões, eu me lembro disso também. A ética é o que nós todos estamos proporcionando um para o outro aqui essa noite. Sendo respeitando o próximo, mantendo a lei do silêncio que a irmã pediu, administrando nossas dores, administrando nossos incômodos, para que, no geral, a harmonia se prevaleça. Isso é um exercício, a ética é um exercício. A ética é um exercício para cada vez mais continuarmos sermos pessoas de bem. Mas e a moral? A moral, ela está condicionada justamente naqueles momentos de adversidades em que nós nos encontramos, sabe como? Sozinhos. Aonde nós achamos que ninguém está nos olhando, que ninguém possa estar nos julgando, que ninguém tenha a oportunidade de nos dizer se é certo ou se é errado. E aí que está o exercício da moralidade. Segundo o Livro dos Espíritos, no capítulo 132, a encarnação tem por finalidade o progresso, mas esse progresso não é apenas técnico, ele é principalmente espiritual. Hoje vemos pessoas exaustas, sobrecarregadas, buscando sentido. E aí isso nos mostra muitas vezes que a tecnologia, ela não vai resolver o nosso vazio existencial. Então, se nós achamos em que épocas primitivas, nós, nos tempos atuais, estamos muito melhor, façam cada um a sua reflexão. Porque aquilo que constrói pode ser uma ferramenta que vai ajudar a destruir. De tudo que nós conversamos até esse momento aqui, nós temos a oportunidade de buscar qualquer resposta de soluções para as adversidades através da era tecnológica que nós nos encontramos. Mas em questão de segundos a gente pode destruir cada momento em que a gente se encontra também, que é agora. E isso é o livre-arbítrio. Deus não negocia. Se tem um ponto em que Deus não negocia, é o nosso livre-arbítrio. Olha o respeito que tem para com a nossa pequenez de evolução. E isso nos leva a refletir. Alguém aqui já ouviu falar, já escutou, já estudou ou teve acesso a pequenos insights sobre a parábola do joio e do trigo? É o que explica e reflete exatamente o momento em que nós nos encontramos. Porque se através de uma sabotagem num campo aonde tinha sido semeado hectares de trigo e infelizmente acabaram sabotando e semeando o joio, e um grande sábio naquele momento disse, quando perguntaram se queria que resolvesse e arrancasse o joio,
Um grande sábio disse: não, deixe crescer. E se nós estudarmos o joio e o trigo em épocas, como até hoje, quando pequenas, são muito parecidas as ervas. E a sabedoria dessa parábola está condicionada por quê? Qual o sentido para esse momento em que a gente está aqui agora fazendo uma reflexão? Concordem comigo que naquele momento, se não tivesse uma visão sábia e dissesse sim, resolvam, ao extrair o joio, não poderia acontecer de um momento também da extração do trigo? Porque se são muito parecidos quando pequenos. Só que quando crescem, fica visível o que é o quê. E é assim que o universo trabalha em relação à nossa evolução. É assim que o espiritual trabalha em relação à nossa evolução. Qual o seu nome? Rodrigo. Alex e Rodrigo. Eu estou com 30. Não, mentira. Rodrigo deve estar com uns 30 anos. Eu já estou no meio século. Tá rindo, né, André? Mas faz parte. Mas aí eu pergunto, Rodrigo, até esse momento em que a gente se encontra, a gente passou pela estrada da vida, crescemos com os nossos erros, aprendemos cada vez mais com os nossos erros, estamos cada vez mais nos doando para que erramos menos, para que evoluamos mais, ok? E aí se aplica para todo mundo. Mas quantos erros nós já tivemos? Quantos joio nós já fomos? E num processo de evolução, onde é que é o nosso objetivo? Não é se tornar um trigo? Que nessa parábola, o que o trigo nos traz como reflexão? Alimento? Um alimento que sustenta uma vida? Um alimento que reúne a espiritualidade através das famílias ali que se encontram? Nós viemos de épocas primitivas, estamos em épocas agora de expiação, mas estamos já com um pezinho alavancando uma época de regeneração, aonde a nossa consciência ainda vai ter fagulhas do que é o mal, mas pouco vai se aplicar na vida cotidiana. Diferente de hoje, que nós sabemos o que é o mal, nós sabemos o que é a adversidade, e muitas vezes ainda nós tomamos isso por escolhas porque é assim, sempre foi assim. Então a parábola do joio e do trigo reflete o universo em nossas mentes, em nosso coração, em nosso espírito. Agora preste atenção, se todos nós que somos vencedores, porque o processo reencarnatório é vitória. Qual o seu nome? O Biratã. O processo reencarnatório é depois de nós ter depurado até aquele momento todas as adversidades que nós nos encontramos, nos colocamos em uma pátria espiritual, regeneramos a nossa consciência, aceitamos o nosso propósito para novamente ir de encontro aos resgates, às dívidas, às missões, às obras que nos são colocadas à frente, porque é isso que nós chamamos de evolução. Então, se nesse momento todos nós aqui nos encontramos, vocês concordam comigo que todos nós somos vencedores? Independente das escolhas que nós tomamos no passado até aqui e agora, o que importa é daqui para frente, com o despertar de consciência, vendo o trigo e eliminando o joio. Por isso eu digo, nós não temos mais escolhas em achar que podemos errar, que erramos naquilo que nós já erramos no passado.
que nós já tenhamos feito no passado, que não seja novamente construído, que venham outros erros de aprendizado, então. Mas se eu sei que para mim ser feliz num casamento, 10, 20, 30 anos, a cada 5 anos eu tenho que imaginar que eu estou me separando, e ali sim ter uma conversa séria, clara, objetiva, sem ego, sem orgulho, sem egoísmo, e ali sempre passar aquela linha tênue dizendo, tu muda os teus 50%, que eu mudo o meu 50%, e daqui nós vamos partir de novo. É o equilíbrio. E aí eu pergunto para vocês, o que toda essa reflexão pode realmente ser consolidada como mudança na nossa vida? Se nós achamos que o tema da palestra, as primeiras civilizações sobre a direção espiritual, é somente o que aconteceu e não se aplica para o aqui e agora, quem de nós podemos achar que o mesmo mentor que se encontra nesse projeto de vários processos reencarnatórios na nossa vida, ainda não está ali com aquela missão lado a lado, em que em algum momento, acho que a maior dor que pode se alojar no nosso coração é aquela dor de ruptura familiar. Mas qual é o meu exercício? Porque muitas vezes o que nós temos por conceito familiar, às vezes é também um ato de egoísmo, de orgulho. O Alex, casado com a Simone, ela não é minha esposa. Ela está como minha esposa. Ela não é minha. Meus filhos não são meus. Eles estão como meus filhos. Como eu não sou pai deles, eu estou como pai deles. Eu não sou marido dela, eu estou na condição de ser um marido para ela. Por que assim? Porque daí a gente vai lá e está sempre adubando e regando o trigo, para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele proporcione o verdadeiro objetivo dele. Porque com isso a gente consegue entender nos insights que a nossa família nesse momento não é por acaso. As provas e as adversidades que estão à nossa frente não são por acaso. Os desafios e os erros que nós tivemos nesse percurso não foram por acaso. Porque cair do banquinho quando é a hora, numa simples trocar de uma lâmpada, não aconteceu ainda conosco. E se nós temos por essa comunicação, esse conceito e essa experiência, e cada vez mais a busca desse conhecimento, vocês concordem comigo, então, o quão importante que essa noite pode ser uma das noites mais importantes na nossa vida? Porque é agora que a gente está tendo oportunidade, eu não sei o dia de amanhã. Espero que eu abra os meus olhos amanhã para ter oportunidade para agradecer, mas eu não sei. E vou contar um segredinho para vocês, tá? Nenhum de nós sabemos. Cada um de nós faz parte do mesmo projeto evolutivo que começou lá atrás. A diferença é que hoje temos consciência suficiente para escolher colaborar com o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Não julgar para não ser julgado. Olha as máximas dessas palavras. E não quer dizer dormir com a adversidade. Quer dizer que nós precisamos entender que o equilíbrio é a base sólida de todas as tomadas de decisões para que a vida seja plena e que em algum momento, se realmente a balança está totalmente desproporcional, entre somente no ambiente da oração. Porque às vezes a energia em que a gente fica preso, que nem um obsessor para um, poderia ser diluído para 1000. Nós hoje estamos aqui reunidos, quem não está de par,
com certeza teve um combinado. Esposa, estou indo lá. Depois me aguarde que, né, a janta é comigo, a louça é comigo. Marido, estou indo lá. Quem está de par, beleza. Mas quem não está, tenho certeza que se planejou, negociou. Mas para quê? Para uma causa nobre. E assim que é a vida. Planejamento, organização, disciplina. Porque é isso que vai nos dar combustível para a gente enfrentar essas ansiedades, estas aflições, esses momentos turbulentos na nossa vida. Porque não é só em tempos primitivos que nós estávamos sendo acompanhados e conduzidos por espíritos de luz. É principalmente nos tempos atuais, em que nós estamos dando um start de tomada de decisão para cada um descer do muro. Ninguém tem mais opção para ficar em cima do muro. Desça. Ah, mas eu não sei o lado. Pula, filho. Importante é ir para frente. Ah, eu errei. Bora. Vai para a próxima. Isso se aplica muito até quando a gente vai cuidar, né, do nosso corpo físico, né, através de exercícios, né? Como isso se aplica, né, no conceito de saúde? Hoje tu tá aqui, daqui a 3 meses tu vai estar aqui. E como isso é claro, mas resiliência, pontualidade, disciplina, organização, planejamento, e isso é para tudo, gente. É para o aspecto religioso, para os aspectos familiares, para os aspectos profissionais, é para tudo. E vou dizer bem sincero para vocês. Olha que interessante. Talvez estejamos vivendo momentos semelhantes ao das primeiras grandes transições da humanidade. Porque quantas vezes a gente ouve falar ainda que em plena essa época que nós nos encontramos, tem momentos tão primitivos dos seres humanos, de tantas barbáries que a gente ainda evidencia, escuta. Olha como a gente ainda está frágil de pensamento. Talvez agora estejamos sendo preparados realmente para estruturar consciências. E a pergunta não é se o mundo vai melhorar. A pergunta é se nós estamos dispostos a melhorar com o mundo. Brigas políticas, brigas religiosas, brigas por esporte, brigas pelo silêncio. Às vezes a gente briga até pelo silêncio. Porque tu tá quieta, não fala nada. Não é verdade. Tu não é assim. Puxa. Vai aprender a fazer a roda novamente, né? E é exatamente isso que acontece, tá? Nós não podemos perder a oportunidade que nós nos colocamos como oportunidade. Nós não podemos falhar. Nós podemos errar sim, mas que aqui ainda, nessa oportunidade, desse processo reencarnatório, nós tenhamos consciência de que precisamos consertar rapidamente. Ainda bem que a dirigente está aqui, né? Tem sempre que abrir a porta, viu? A doutrina, viu? Eu acho legal. Processo, né? Mas organização. É organização, é isso aí. Mas eu tenho 2 minutos ainda. Até perdi o foco. Mas o que eu queria dividir com vocês é o seguinte. Se nós temos a oportunidade aqui agora, cada vez mais para crescermos, a gente não vai conseguir unidade única. Porque nenhum de nós vem em unidade única. Se atira dentro de uma jaula com um leão para ver o que acontece. Agora, se eu me atirar com aqueles 2 de camisa branca lá, ó, no mínimo um sai. Né? E vocês vão deixar o velhinho sair, né? Certo? Nós viemos no coletivo.
As maiores adversidades que nós temos ainda, vou ser bem sincero para vocês, não é dinheiro. Não é saúde. Isso atrapalha muito. As maiores adversidades que nós temos ainda em plenas épocas que a gente está vivendo é o relacionamento. E no momento que a gente conseguir realmente ponderar o que é necessário para cada vez mais a gente poder nos relacionarmos melhor, ninguém nos segura. E o relacionamento não é marido e mulher, não é pai e filhos, filhos e pais. Relacionamento é justamente isso que está acontecendo aqui agora. Porque se na lei do universo não somos todos filhos do mesmo pai, nós não somos todos irmãos? Hein, Glória? Então eu devo respeito a você. Respeito fundamental. E o universo nos dá mais do mesmo. Então, se lá no início a pergunta era: as primeiras civilizações sob a direção espiritual realmente era a única forma em que nós tínhamos por conhecimento, em que esses espíritos de luz estavam nos auxiliando para chegar até esse momento, o jogo apenas começou. Mais do que nunca, nós precisamos entender que esse é o momento da regeneração espiritual. Porque hoje sim, nós não temos mais desculpa, novamente, para tentar dizer que nós não temos conhecimento do que é certo e do que é errado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu já vou agora passar uma mensagem para Simone dizendo que eu vou lavar a louça, tá? Porque tem que plantar para colher, entendeu? Isso. Não, mas tá bom. Desliguem seus celulares. Tá, pessoal? Obrigadão, tá? Por mais essa oportunidade. Fiquem todos com Deus.